Fala aí, meu povo brasileiro, tô aqui na área mais uma vez, mas antes de começar a nossa aula 13 eu quero te pedir um favor, não custa nada. Se inscreve aqui no canal embaixo do curso Gen, ativa o sininho e se você quiser, observem as aulas daqui que estão nesse lado aqui do vídeo ou aqui. Em algum lugar vai estar lá as aulas anteriores, então se inscrevam no canal, compartilhem nosso conteúdo, que é pra você que tá com muito desejo, com muita garra para essa prova do Enem que tá chegando aí pela área. Sem ser a minha aula, há outras aulas de grandes feras que vão te ajudar nessa reta final que tá chegando, galera. Chegamos a essa terceira aula, que na verdade é uma aula decisiva pra gente consolidar o que nós vimos na aula 1 e na aula 2. E hoje vamos falar sobre estrutura do texto dissertativo argumentativo. Projeto do texto articulado, proposta já montada, é hora de colocar a mão na massa. Pra gente começar então a pensar na estrutura do nosso texto, vem aquela pergunta clássica. Tiago, não sei fazer título. No Enem, o título é obrigatório? A resposta é não. O título ele é opcional, então para essa aula de hoje a gente não vai falar sobre título. O título é um papo para outras provas, para outras bancas e para o Enem. O título acaba sendo um artefato que pode ser sim interessante, pode ser sim positivo, mas não é essencial para a tua nota. Para a gente pensar um pouco então na nossa estrutura do texto, é importante primeiro pensar na introdução. A gente sabe que a introdução é quase o cartão de visitas de quem vai ler o teu texto. Então, é fundamental caprichar numa boa introdução. É importante você seduzir quem vai ler o teu texto para ter aquela vontade, sabe? Aquele tesão de ler a tua redação do início ao fim. Para a gente pensar então na introdução, é importante seguir uma linha lógica. Tiago, que linha lógica é essa? Eu não posso fazer uma introdução muito curta, nem fazer uma introdução muito longa. Então a ideia, na verdade, é fazer uma introdução aproximadamente entre 5 a 7 linhas. Pensando na estrutura da introdução, o ideal seria mais ou menos o seguinte. Pensa na introdução com essa ideia de 5 a 7 linhas, beleza? E pensando na nossa introdução, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Eu não posso jogar o tema de cara. Eu tenho que, na verdade, criar um cenário muito legal. Eu preciso criar um contexto bacana. Então a nossa introdução, ela começa sempre quando eu tenho uma contextualização inicial, certo? Essa contextualização, ela é imprescindível para que o leitor tenha essa vontade de ler o teu texto. Muitas vezes essa contextualização ela pode aparecer quando você cria uma ilustração, você pode contar uma história meio ficcional e comparar com aquilo que é cotidiano no nosso país. Você pode fazer, na verdade, uma estrutura que pode ser por flashes, que são aquelas frases curtas, seguidas e encadeadas. A gente pode trabalhar com citações, referências a livros, a séries, a filmes, a novelas. Por que não fazer uma referência, por exemplo, a um dado histórico? Ou fazer referência a uma pesquisa ou uma estatística? É a partir dessa informação, é a partir desse dado que eu vou começar a apresentar o tema para o meu leitor, certo? Não joguem o tema de cara. É importante que você tenha um pouco de estratégia para convencer o leitor de ter vontade de ler o seu texto, perfeito? Então primeiro eu contextualizo inicialmente a minha introdução, certo? Trazendo o meu conteúdo, trazendo a minha autoria, os meus conhecimentos que são prévios, e depois de tudo isso, o que eu faço? Eu encerro a minha contextualização, beleza? E depois eu apresento o tema. É importante, galera, o seguinte: todas as palavras-chave que estiverem presentes no tema precisam ser apresentadas, ou as palavras ou sinônimos. Vamos lembrar um pouco do tema do ano passado do Enem. O tema do Enem foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então o corretor esperava que você, ou quem já fez a redação, falasse ao longo do texto que desafios seriam esses, e eram essas palavras que eram procuradas na introdução. Desafios, educação, formação e o grupo-alvo, que era o grupo dos surdos. Então é importante que essas palavras apresentem aqui para não haver aquele perigo do corretor acreditar, ou do leitor do seu texto acreditar, que você tangenciou o tema. É importante que você apresente o tema para o leitor, até para você garantir que ele entendeu que você, de fato, compreendeu a proposta que foi apresentada. Beleza? Tiago, terminou a introdução? Ainda não. Falta agora a última parte da minha introdução, que é quando eu apresento a minha tese.
Aqui vale a pena vocês olharem a nossa aula 1, que vai estar aqui pelo nosso canal, aqui embaixo, aqui ou aqui no card, para vocês lembrarem o que é a tese, que na verdade nada mais é do que o meu ponto de vista. Vai ser a minha visão do tema e vai ser a partir dessa tese que eu vou começar a pensar nos meus desenvolvimentos. Beleza? O que é interessante é o seguinte, eu tenho 3 etapas. Se eu tenho 3 etapas, o que o corretor ele vai esperar? O corretor, o leitor do teu texto, que haja pelo menos 3 períodos para seguir a estrutura do chamado parágrafo padrão, beleza? Em que vou ter a introdução de uma ideia, ok? O desenvolvimento de uma ideia e o fechamento dessa ideia. Show de bola? Então aqui eu tenho a minha introdução montada. Fiz a introdução, me livrei desse parto foi embora, vai embora a introdução, é hora de pensar no nosso desenvolvimento. O desenvolvimento, ele vai ser montado seguindo aquele triângulo que a gente viu na aula 1, que eu vou ter aquelas 3 perguntas para a gente relembrar. O porquê da minha tese, a comprovação desse porquê e a minha consequência. Porquê, vamos lembrar? Porquê, comprovação, consequência. Show de bola? A partir daí, então, eu vou ter o quê? Eu vou ter como montar o meu desenvolvimento. Para montar meu desenvolvimento, aí eu vou começar a colocar aqui como se fosse números para ficar mais fácil, tá, galera? Eu vou ter o D1, que seria o primeiro desenvolvimento, beleza? E eu posso também ter o D2, eu posso até ter D3, seriam 3 desenvolvimentos. Mas, como o tamanho do Enem é um tamanho menorzinho, o interessante seria você fazer apenas 2 bons desenvolvimentos. Para começar o D1, é importante que a gente trabalhe com marcadores coesivos. Thiago, que marcadores são esses? Que vão apresentar o encadeamento entre o segundo parágrafo e o primeiro, correto? O interessante, então, que seria o seguinte, que eu apresente algum conector que vai demarcar que eu estou iniciando esse texto. Então eu posso ter conectores como? Eu posso ter inicialmente. Eu posso ter em uma primeira análise. E aqui eu tenho conectores que marcam o início desse desenvolvimento. Beleza? Aí depois dessa vírgula, que está aqui bonitona, o que vai aparecer? A causa número 1 do meu ponto de vista, a minha tese. Então aqui eu vou ter a primeira causa, beleza? E vai ser a partir daqui que eu vou criar o que eu chamo de tópico frasal, que na verdade é a ideia central do meu parágrafo, beleza? Apresentei a causa 1, beleza? Eu preciso comprová-la. Como eu vou comprovar essa causa 1? Utilizando aqui o meu argumento. O argumento, galera, vai fazer o quê? Vai comprovar, vai fundamentar a causa 1. Na nossa primeira aula, o que a gente viu? Que esse argumento é um bom exemplo. Esse bom argumento vai fazer uma referência a um autor, a um dado histórico, a um documentário. É eu aprender a fazer associações e comparações. Então, esse argumento aqui, ele vai me ajudar a comprovar essa causa. Beleza? Fiz todo o argumento, comprovei bonito, 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 que vai aparecer aqui. Um conector que vai trazer a consequência dessas ideias todas. Então, eu posso colocar, por exemplo, por conseguinte. E aqui eu vou trabalhar com o meu efeito desse primeiro desenvolvimento. Ok, galera? A sequência logo seguida vai ser a mesma. No meu D2, eu posso seguir da mesma ideia. Em vez de colocar o inicialmente, agora eu vou fazer um segundo desenvolvimento, certo? Nesse segundo desenvolvimento, então, quem vai aparecer aqui pra gente? Vai aparecer o além disso. Vai aparecer aqui o ademais. Ou pode aparecer um também. Às vezes eu posso usar o também ou ainda entre vírgulas. O interessante é que haja esse encadeamento entre um desenvolvimento e o outro. Ok, galera? Então aqui eu vou trabalhar com o quê? Com a causa de número 2. A causa 2, que vai fundamentar a tese que eu criei. É importante perceber o seguinte. Criada a tese, eu vou tentar encontrar 2 causas, ok? Que vão fundamentar essa minha tese. Então eu tenho a causa 1, que vai dar ponto e gama de conteúdo para o meu primeiro desenvolvimento. Show de bola? E no D2 eu vou ter a causa 2. Tranquilo? Depois da causa 2, quem vai aparecer aqui?
vai aparecer de novo a mesma logística. Argumento. E aí, para gente dar aquela bela diversificada nos conectores, eu vou colocar um outro conector de conclusão ou de consequência. Aqui eu vou utilizar, porque eu tô a fim de usar outro conector, né? Vou usar aqui o logo. Vou botar aqui desse lado, vai ficar legal. O logo, e depois eu vou trabalhar o quê? O efeito ou a consequência do que eu disse. Ponto. Só pra gente tentar entender, galera, que esse desenvolvimento aqui, ele vai ficar em torno de quantas linhas? Se eu tenho aqui entre 5 e 7, tanto esse primeiro desenvolvimento quanto o D2, eles vão ter aproximadamente, isso aí na verdade, galera, quando eu falo que aproximadamente é o ideal, beleza? Aproximadamente 16 linhas. Logo, eu vou ter 8 pro primeiro desenvolvimento, beleza? E 8 pro segundo. Show de bola? Então, aqui eu já tenho uma linha geral da minha introdução. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo e terceiro parágrafo. E agora, Thiago, falta alguma coisa. Falta a minha conclusão, ok? Na aula 2, eu quero, na verdade, fazer essa relação para vocês tentarem entender. A gente viu um modelo de conclusão. Vejam esse modelo, que é esse modelo que vai ajudar vocês. Que ele vai complementar essa aula, mas só para a gente lembrar. Como eu vou fazer a minha conclusão? Montando da seguinte maneira. Retomei a minha tese, então eu volto à tese que está aqui, beleza? Depois de retomar minha tese, eu vou propor intervenção, analise e cuidado da aula 2, que lá está tudo explicado. E logo depois de propor intervenção, eu faço aquela frase de efeito, aquela frase bonitona. Na nossa aula 2, tá um exemplo lindaço para você ver, para você analisar, para você destrinchar, que fecha essa nossa terceira aula. Beleza, galera? Valeu pela atenção, se inscrevam no canal, até semana que vem para mais uma aula. Valeu!